noite a todos. Sou Guilherme, sou arquiteto e venho contar-vos a história de um edifício. Os edifícios, como as pessoas, de uma forma metafórica, nascem, vivem e morrem. E depois há edifícios que têm a oportunidade de ressuscitar. É o caso do edifício que eu vos vou mostrar hoje, há uma frase que diz que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Eu adicionei uma etapa anterior e, portanto, eu acho que atrás de um grande edifício há um grande homem e depois atrás do homem vem a grande mulher. Neste caso, o homem que está por trás do edifício que vos vou falar é Clemente Menezes, que foi um energético empresário do fim do século XIX, que viajou pelo Brasil, voltou a Portugal, comprou terrenos em Trás-os-Montes e criou a que é conhecida hoje como a Quinta do Romeu. Ao mesmo tempo, estabeleceu-se na zona da Ribeira, no convento de Monchique, que na altura estava à venda por parcelas, e ele comprou 2 parcelas do convento de Monchique, e aí se estabeleceu. Podemos ver em cima do lado esquerdo o antigo Palácio de Cristal, e assim um edifício que nasceu, viveu, morreu, mas não teve hipótese de ressuscitar. A Menezes e Companhia, que era a empresa do Clemente Menezes, tinha 2 dificuldades principais nos edifícios do convento de Monchique. Uma prendia-se com o mau tempo que se fazia sentir na Barra do Douro e que impedia muitas vezes os seus barcos de saírem ou de entrarem, porque ele fazia exportação de vinho para o Brasil, África do Sul, Índia, etc. E a outra dificuldade prendia-se com as taxas aduaneiras que ele tinha que pagar por se estabelecer precisamente dentro da Barra do Douro. Por volta da mesma altura estava a ser construído o Porto de Leixões, precisamente para suprimir essa dificuldade grande que existia dos barcos em passarem a Barra do Douro em certas alturas do ano. Quando foi construído o Porto de Leixões, simultaneamente, um engenheiro chamado Licínio Guimarães fez o primeiro plano urbanístico de Matosinhos que previa, na zona adjacente ao Porto de Leixões, conhecido como o Prado. Vemos aqui 2 imagens do Emílio Biel, onde se pode ver esse Prado, que vinha na continuação de um areal, e portanto chamava-se também o Areal do Prado. Fez um plano urbanístico com uma malha ortogonal, que curiosamente definiam quarteirões com as mesmas dimensões dos quarteirões de Nova Iorque. Pode-se até compreender, porque Nova Iorque está mesmo do outro lado do oceano, portanto, mas também, esse plano foi realizado e os quarteirões existem lá, portanto, quem não tiver a oportunidade de ir a Nova Iorque pode ir passear a Matosinhos Sul, que vai ter mais ou menos a mesma sensação espacial. O Clemente Menezes, então, mudou-se de armas e bagagens para Matosinhos e foi dos primeiros empresários a construir os seus armazéns nesse novo plano urbanístico que tinha sido desenhado pelo engenheiro Licínio Guimarães. Nesta imagem podemos ver já a avenida que definia esse plano, os quarteirões. Vemos já a Real Vinícola construída e do lado esquerdo a casa, que era a casa do administrador. Conseguimos ver ainda um comboio que veio ali na rua, que era um comboio que ligava a Real Vinícola ao Porto de Leixões e que transportava o vinho para os barcos. Nesta imagem da altura vemos ainda os funcionários da empresa. Do lado direito atrás era o edifício, era o depósito do azeite. O edifício ao meio era o edifício administrativo e o edifício do lado esquerdo grande era o edifício dos armazéns de vinho. Nesta imagem vemos um edifício que era no lado oposto ao edifício dos armazéns de vinho, que era a tanuaria, onde eram fabricados os barris de vinho, já na altura com um sistema mecânico, penso que a vapor, que era considerado muito moderno. Esta imagem é do edifício central do armazém, do piso superior, armazenamento de barris, e o do piso inferior, também de armazenamento, este com uma estrutura metálica para suportar a laje do piso superior, que estava muito carregada com tantas pipas. Ao lado deste edifício dos armazéns existia um outro, que era onde era feito o engarrafamento do vinho e colocado em caixotes, para depois ser
transportado por este rebocador elétrico até ao Porto de Leixões. Nesta imagem, quase uma caricatura da altura, consegue-se perceber mais ou menos o desenho do edifício. É uma espécie de um edifício em U, com uma entrada principal. Os edifícios do lado de cá, onde se consegue ainda ler armazéns de vinhos, Menezes e companhia, o grande edifício principal eram os armazéns onde estavam os barris, no piso superior e piso inferior. O edifício do fundo eram oficinas, o edifício do outro lado era a tanoaria e a carpintaria, e ainda tinha uma cantina para os funcionários e uma sala de máquinas. E os dois edifícios que ladeavam a entrada principal era do lado esquerdo o tal depósito de azeite e do lado direito o edifício administrativo. Consegue-se ver a linha do comboio que vinha até ao Porto de Leixões. Claro que aqui a escala de proximidade não é rigorosa, era apenas para ilustrar o efeito. Os armazéns funcionaram até por volta de 1930 e depois por uma data de razões económicas, entre as quais está a Primeira Guerra Mundial e a crise que isso desencadeou tanto na Europa depois como cá. Os armazéns fecharam, a fábrica fechou e ficou abandonada há cerca de 80 anos. E passados esses 80 anos, o aspecto do edifício era este, era a maior parte dos edifícios que compõem a Real Vinícola não tinha coberturas, apenas o principal estava num estado ainda razoável, mas já num dos extremos já não tinha telhado também. Por essa altura, vemos ainda aqui também, por fora o estado era também muito decadente. Quando entrávamos não era muito diferente, apesar de ser uma ruína muito bonita, porque as ruínas têm sempre uma beleza muito própria, era um espaço que ao mesmo tempo fazia pena ver neste estado de degradação. Vemos o edifício principal dos armazéns, em que o piso superior já não tem cobertura, e o edifício adoçado, sem telhado, é o edifício onde o vinho era engarrafado. Esta imagem é do interior desse edifício, onde, entretanto, durante os 80 anos, cresceram duas árvores que ganharam o porte que se consegue ver aqui. Esta é uma imagem da zona da entrada da administração, com o edifício dos armazéns à esquerda, e uma imagem do interior posterior desse mesmo edifício. Nesta imagem conseguimos ver a nave dos barris do piso superior, num estado miserável quase, e a do piso inferior, que foi onde construíram depois estas paredes divisórias que, por incrível que pareça, foram feitas para que funcionasse uma escola durante um ano letivo em que o edifício dessa escola esteve em obras, então colocaram aqui os alunos durante um ano a ter aulas, o que parece quase surreal. Entretanto, no fim dos anos 90, a Câmara Municipal tomou posse deste edifício e, há cerca de 5 anos atrás, tomou a iniciativa de recuperá-lo. Eu tive a felicidade de ser o autor do projeto e o programa que se propunha e que se propôs foi a de instalação da Casa da Arquitetura, das instalações da Orquestra Jazz de Matosinhos, de uma zona a concessionar a privados, para lojas e comércio, e de um espaço multiusos. A Casa da Arquitetura instalou-se em todo este edifício inferior, aqui na planta. A Orquestra Jazz de Matosinhos está localizada no edifício do lado direito. A zona das lojas e comércios no edifício do topo, superior. E na zona da entrada principal, que é esta, do lado direito também é o edifício da Casa da Arquitetura, onde estão as lojas, e o da esquerda seria um espaço para concessionar. Os dois edifícios do meio, que originalmente eram os depósitos de entrada e de saída, passariam a ser um restaurante e um espaço multiusos. A obra, entretanto, começou. Começaram-se os trabalhos de infraestruturas, tentou-se integrar tudo que é infraestruturas por baixo do pavimento, ou de forma a que não fosse perceptível. Os novos espaços foram transformados em caixas e não em paredes, que era para tentar que esta leitura do campo visual permanecesse e não fosse interrompida, porque ver esta nave, a nave do piso superior, é talvez o espaço mais bonito destes edifícios.
No piso superior, reposto o telhado que estava em falta, no fundo utilizando novas tecnologias, mas mantendo o desenho original das peças de madeira, da estrutura. E há uma zona onde se pode ler a transição do antigo para o novo. Isto foi algo também que quisemos deixar visível, porque achamos que fazia sentido perceber o edifício ao longo do tempo e as marcas das intervenções que fossem feitas ao longo do tempo no edifício. Esta imagem é do edifício que onde originalmente era engarrafado o vinho e encaixotado, e que agora tem como novas funções a zona de conservação e restauro de documentos que venham a ser arquivados na Casa da Arquitetura, como maquetes, desenhos, texto, o que for. Pode-se ver a nova estrutura toda do telhado, com o desenho exatamente igual ao desenho original dessa estrutura, e as duas árvores que cresceram entretanto e que se optou por manter, criando 2 pátios exteriores. Também do lado da parede nascente, onde vão ser criados os espaços das lojas e de comércio, que era uma parede fechada, sem nenhuma janela, houve necessidade de criar aberturas para poder haver algum diálogo entre a rua e esses espaços comerciais, e então desenharam-se essas janelas também de uma forma diferente das janelas originais. Estas janelas são como se fossem umas molduras que estão encostadas à parede, por oposição às janelas originais, que são buracos nessa própria parede, também para se perceber que é uma intervenção contemporânea e que não faz parte do edifício original. Entretanto, a obra termina e o edifício assume uma cara lavada. A zona da entrada recuperou-se os trabalhos do ferro forjado, redesenhou-se aquele arco que era um elemento original que já não existia, com um candeeiro suspenso. Já no interior do pátio conseguimos ver um painel de azulejos original do lado direito que foi retirado, recuperado e depois que se voltou a colocar. Vemos o primeiro pátio, criado para se deixar ficar a árvore que entretanto tinha crescido, e um elemento em betão que foi obrigatório desenhar, porque tem a ver é uma caixa de escadas, tem a ver com a segurança contra incêndio, e tentei desenhar de uma forma mais abstrata e quase escultórica, de forma a que esse elemento não fosse confundível com o edifício original e que ao mesmo tempo marcasse também o lado contemporâneo da intervenção. Uma outra imagem em que se vê um outro elemento, também uma caixa de escadas, no lado oposto do edifício. Consegue-se ver ao fundo o segundo pátio. Nesta vez atrás o edifício dos antigos armazéns, agora Casa da Arquitetura, e aqui à frente a zona de conservação e restauro que falei há pouco, e o segundo pátio da árvore. Nesta imagem vemos ao centro o edifício multiusos, que é o que está mais próximo do edifício original, porque no fundo só se recuperou o edifício, manteve-se a estrutura e o telhado e deixou-se o edifício aberto como ele era originalmente. Do lado esquerdo, a zona das lojas e comércio privado, e do lado direito, o edifício da Casa da Arquitetura. Nesta imagem, esta imagem é o piso superior dos antigos armazéns, que é agora o espaço expositivo da Casa da Arquitetura, que tem uma área expositiva com cerca de 800 metros quadrados. E no piso inferior, por baixo da nave expositiva, continua a ter um armazém, desta vez um armazém de arquitetura e não de vinho. É onde a Casa da Arquitetura guarda as maquetes, os desenhos, documentos de texto, fotografias, tudo. Ainda no piso desses arquivos, conseguimos ler ali o arquivo 3 e 4, que são caixas metálicas, são as zonas de arquivo estão em caixas metálicas, e os espaços de trabalho são estas caixas de madeira. Aqui temos um gabinete de trabalho. Uma imagem interior da caixa de escadas de betão, que vimos há bocado. E uma imagem da loja, que se situa onde originalmente era a zona administrativa da Menezes e Companhia. Era uma zona com outro tipo de acabamentos, com mais madeiras, mais trabalhados, com tetos trabalhados,
e que hoje também, sendo a loja, assume um caráter também mais rico em termos de materiais e inclusivamente no desenho do mobiliário, também faz parte do projeto. Entretanto, ao longo de todo o processo, sendo uma casa de arquitetura um projeto tão mediático, pelo menos no meio dos arquitetos, tive a oportunidade de ir conhecendo pessoas que a mim me diziam muito, como por exemplo o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que é um prémio Pritzker de arquitetura, que é brasileiro. Tive momentos fantásticos com o Luís Ferreira Alves, que é o grande fotógrafo da arquitetura portuguesa, ou pelo menos o primeiro. E na altura da inauguração encontrei o arquiteto António Menezes, que é um descendente de Clemente Menezes, e estava visivelmente satisfeito com a inauguração e com o resultado e de como tudo tinha acabado em termos de recuperação do edifício, que me deixou a mim ainda mais satisfeito. Estive com família, com amigos, fiz visitas guiadas, parecia em tudo que era meio de comunicação social, inexplicavelmente, e veio a inauguração e houve cerca de 12 mil pessoas que apareceram no fim de semana lá na Real Vinícola. Aconteceu um bocado de tudo, inclusivamente coisas muito estranhas que ainda não consigo... Depois, no meio desta coisa toda, estava lá num dia com um fotógrafo, que é o Francisco Teixeira, e não estava ninguém a ver, e pedi-lhe para me tirar uma fotografia assim num simbolismo algo pretencioso, como se eu estivesse ali a segurar o edifício todo, se eu saísse dali tudo caía em ruína. Ele tirou-me e no dia seguinte meteu a fotografia na internet. Claro que no mesmo dia recebi a fotografia de volta de um amigo. Um amigo meu, designer, pegou na fotografia, fez isto e mandou-me, e eu fiquei realmente aterrado a pensar, foi para não estar mais em esperto. E pronto, e fiquei a pensar que, ao mesmo tempo, em termos simbólicos, que um edifício destes não pode nunca, ou precisa de ser, para viver, precisa do apoio de uma comunidade, nunca pode ser uma pessoa só a suportar um edifício destes. E uns dias mais tarde voltei lá para fazer outra visita guiada com os meus colegas que tinham visto a fotografia na internet, então pediram todos para tirar uma fotografia debaixo do edifício, e esta sim faz todo sentido, porque só é preciso ter este tipo de suporte e de apoio para um edifício destes sobreviver e ressuscitar e continuar a viver. E para terminar, deixo-vos com esta frase do Winston Churchill. Curiosamente, eu acho que os melhores textos de arquitetura são escritos por não arquitetos, e uma vez que voltamos a dar forma ao edifício da Real Vinícola, como próximo passo, esperamos que seja agora a Real Vinícola a formar todas as pessoas que por lá passem, desde hoje, no futuro também. Muito obrigado.